Boa noite, mais uma aula chegou, mais uma quinta-feira está aqui entre nós e finalmente eu vou poder de novo retomar uma das atividades que eu mais gosto, que é dar aula aqui no Design Labs. Eu tô muito feliz, pra mim a semana passou voando, até porque tá rolando umas paradas aí no background que a gente vai trazer como novidade em breve. Mas espero que você que acompanhou na última aula tenha aprendido bastante com a primeira abordagem de composição. Nós fizemos aquele post, né, aquele card que basicamente era como layoutar, como começar a raciocinar a respeito de padrão de cores, alinhamento de fontes, como buscar elementos e trabalhar eles com alguns dos estilos de camada. É muito importante a gente frisar que a gente vai voltar nesse assunto de novo, tá? Porque vamos entender que nesse momento a gente está na primeira etapa do Design Labs, tá? E para você que está chegando agora, de repente essa é a primeira aula que você está vendo, seja por qualquer motivo, seja porque você fez uma pesquisa que está relacionada com o título do vídeo, não importa. Para você que está chegando aqui agora, o Design Labs ele é uma iniciativa onde ele literalmente ensina pessoas
que não tiveram oportunidade de aprender Photoshop, não tiveram oportunidade de aprender nada sobre o marketing digital e agora estão aqui tendo essa oportunidade gratuita. Isso através do conhecimento, da experiência de quem está aqui na trincheira, de quem está na linha de frente trabalhando, tá? Eu sou designer, sou diretor de arte, o Diego que está ali jogado ali no sofá ali na frente também é um fotógrafo e tocador incrível e estrategista digital. Mas dessa vez eu tenho uma desculpa plausível, senhores, é porque eu tô desmaiando de dor nas costas. E talvez isso seja, eu torço para que isso não seja um problema de vocês. É proveniente ficar 16 horas sentado por dia. Sim. Aliás, isso acaba sendo muito comum, tá? Isso acaba sendo muito comum para você que trabalha sentado muitas horas. Eu tô cansado de saber que eu tenho que ter postura para estar sentado, o Diego também, o Will também, o Mamba também, todo mundo aqui no estúdio tá cansado de saber que tem que ter postura, mas a real dos fatos, cara, é quando você tá ali full focado, ali na loucura, criando coisas incríveis, criando peças incríveis, produzindo, trabalhando com o que se ama, você acaba largando a postura de qualquer forma, né? Isso, você está num estado de concentração absoluta, é quase um transe, né? Rodrigo, se você estiver assistindo essa aula aqui, depois você confirma para mim se isso é um estágio de transe, tá? Mas toma cuidado com a postura, tá? Marca aí no reloginho, se pá, cria aqui um sinalizador, tá? Dizendo de vez em quando olha a postura, só porque sim, porque vai fazer a diferença, você não vai sofrer de dor. Uns minutinhos meu celular vai despertar, é porque chegou o horário de eu fazer meu exercício. É o horário do exercício do Diego, tá? Então, faça exercícios laborais, levanta, porque se você entrar no mundo da criação e você acabar tomando gosto por isso, você vai perceber que a hora passa rapidinho. Assim como qualquer outra atividade que você ame fazer, tá? No mais, se tiver dor, procura aí o Dr. Danilo. Fala aí, Danilão. Um abraço pra ti, irmão. Que o cara é bom na coluna, hein? Fala aí, Diego. O cara é bom na coluna, hein? O cara é bom na coluna. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá começando a terna, mas fica tranquilo que eu vou resolver. E esse jabá é de graça, hein? Não tô ganhando nada não, é porque o cara é bom mesmo. Aqui, quando a parada é boa, o profissional é bom, a gente recomenda, tá? Não tem essa de ficar guardando o segredinho, não. Não tem essa de esconder o pulo do gato. Aqui a gente fala a real dos fatos, mata a cobra, mostra o pau. Beleza? Então, sem muitas delongas, tá? Pra você que já acompanha aqui o Design Labs, como eu tava dizendo, ou pra você que tá chegando agora, o Design Labs é uma iniciativa onde a gente vai ensinar tudo que a gente sabe com anos, no meu caso, 17 anos de trabalho, de experiência, de resultado, muito erro e aprendizado também. E diga-se de passagem, se eu tivesse que repetir o processo, eu repetiria tudo de novo, com os erros também, porque é o erro que constrói, tá? Como é que é aquela máxima lá americana que eles dizem que fail fast, né? Isso. Fale depressa, fale o quanto antes, tenta, se estrupia, dá com a cara no chão o quanto antes, porque quanto antes você tropeçar, você falhar, você cair, você errar, mais rápido você vai ter a experiência que precisa e o conhecimento, o escaldo necessário para você fazer certo da segunda vez e alcançar qualquer forma de sucesso. Porque eu falo sucesso porque ele é intangível, tá? O sucesso ele acaba sendo intangível. Cada um tem o teu grau de sucesso, né? Nem todo mundo às vezes é ambicioso, quer ficar milionário e tá tudo bem, né? Às vezes você tem uma empresa que é tradição da família, às vezes você é uma padaria, um mercado, não importa o que seja. Às vezes você não quer ser o melhor do país. Você quer ser o melhor do seu bairro. E também está tudo bem com isso. Mas é muito importante você definir o seu nível de sucesso, tá? E dentro disso você se sentir satisfeito. Diga-se de passagem, tem aquela máxima também da galera que fala assim, ó, trabalha enquanto os outros dormem, tá? Particularmente, eu concordo que trabalho duro chega longe, mas eu acho que nesse ponto dessa forma é baboseira. Eu acho que você tem que trabalhar até tarde, fazendo aquilo que tu ama, fazendo aquilo que tu acredita, para você colher os resultados dentro da sua expectativa, tá? E quebrar barreiras, não se sentir acomodado, você continuar evoluindo, continuar crescendo, beleza? Então aqui você vai aprender Photoshop, aqui você vai aprender retoque de imagens, aqui você vai aprender, quem sabe, fotografia, né? Vai que eu convenço o Diego a ensinar aqui fotografia um dia também. Isso, hein, senhores? Eu só vou fazer fotografia se tiver um pedido muito chamativo aqui nos comentários. Aí eu vou começar a dar umas aulas de fotografia aqui nas terças-feiras. Porque na realidade ele já tem um projeto super bacana, tá? Se você tem algum interesse de fotografia, ou se de repente no meio do marketing digital você tem interesse de ser retocador para anúncios, para criar imagens incríveis para anúncios, entregar na mão do designer, ele poder fazer um material incrível, tá? O Diego ele dá insights de fotografia, dá insights de retoque e tratamento também. Ele vai ter a sua cota de participação aqui no Design Labs nessa primeira temporada, que é o Photoshop, tá? Diga-se de passagem, esse Photoshop é o Photoshop essencial. Eu não falo que ele é básico, porque na verdade as pessoas têm uma interpretação muito errada do que é o básico,
tá? A gente fala aqui, a gente tem esse lema que o base não é básico. Por quê? Porque você usar muita coisa fundamental, elementar, que vão ser os pilares que necessariamente você precisa para todo o trabalho. Mas o lance, o grande segredo é que se você dominar a base, que são esses fundamentos que eu estou ensinando nessas aulas, e você masterizar eles, você vai conseguir qualquer resultado. Eu falo por quê? Porque todos os dias, criando um anúncio para uma confeitaria, seja criando um anúncio para um consultório, seja criando um anúncio para qualquer nicho, até inclusive grandes lançamentos de infoproduto no mercado, tá? Como é o caso do Evandro, como é o caso da Camila Farani, que eu tive o prazer de poder participar ali e poder contribuir com o meu trabalho de alguma forma também. Todos esses trabalhos, independente da dimensão, eu uso os mesmos pilares. E são exatamente os pilares que eu estou compartilhando aqui com vocês. De novo, muitos desses assuntos a gente vai acabar revisitando porque eles são bem complexos, não são difíceis, porém complexos. Eles exigem atenção, exigem prática e dentro deles existem vários subprocessos. Então a gente vai voltar em alguns deles para poder trabalhar, elucidar, analisar e praticar as formas mais avançadas de utilizar essas ferramentas, tá? Sem mais delongas, a aula de hoje vai tratar um dos assuntos mais, se não, se pá, acho que é o mais importante. Ele também é um vira-jogo, que é o domínio de máscaras e o domínio dos modos de mesclagem. Olha, pessoal, vou falar para vocês que quem domina a máscara está muito à frente do mercado. Uma das novidades aqui do Design Labs é que eu vou... Pode falar, Jonathan? Pode. Eu deixo você dar o spoiler. Uma das novidades aqui do Design Labs é que eu vou falar sobre tratamento de imagem e ter esse conhecimento sobre máscaras, sobre máscaras de ajuste, sobre como criar máscaras, vai fazer total diferença. Pode ser que vocês ainda não entendam essa diferença, mas presta atenção, pessoal. Lembra que eu falei que as minhas fotos, minhas artes, elas fazem algo em torno de 8 GB? Pois é, se não fosse as máscaras, ficaria muito maior. Exato. Porque pensa que para cada ajuste você duplica a foto original para você não perder. Cara, você vai duplicando fotos gigantes e uma hora seu computador não vai aguentar o arquivo temporário que está sendo gerado enquanto você trabalha. Então você criar ajustes, você cria informações. Apenas informações. E não mais imagens. Você não duplica elas. Então você garante um arquivo leve. Mas a gente vai chegar aí na hora certa. Vamos então, portanto, começar a aula de hoje, tá? Do Design Labs, aula número 6. Máscaras e mesclagem, tá? Máscaras e mesclagem. Então, traduzindo máscaras e mesclagem para você que é um jovem mancebo, para você que é uma jovem manceba, para vocês, meus jovens padawans, a máscara e a mesclagem são alguns dos recursos que permitem fazer o famoso como eu troco a cor do meu olho, como eu troco a cor do meu cabelo, como eu aplico uma tatuagem, que na verdade isso parece super básico, parece super superficial, mas entendendo esse fundamento, você chega em qualquer outro resultado. Diga-se de passagem, é através das máscaras que muitos dos retoques mais refinados do país são realizados. Inclusive revistas como a Vogue, revistas como a Playboy, que tem tratamentos de pele mais refinados, de alto padrão, se utilizam desses mesmos princípios, desses mesmos fundamentos que eu vou aplicar para vocês hoje. Mas hoje é só uma primeira abordagem. A gente vai ter uma aula sobre isso especificamente falando, tá certo? Vamos lá então. Portanto, máscaras e mesclagem permitem que a gente tenha texturas, recortes, mudar cor de olhos, cabelos, cor de roupa, dominar tudo isso. Dominar as máscaras, os modos de mesclagem, permite a criação de efeitos incríveis em nossas imagens, tá? Então, vamos lá. O modo de mesclagem e a máscara, como eu acabei de dizer, eles são os recursos mais poderosos do Adobe Photoshop. Eles são os separadores, eles separam as meninas das mulheres, eles separam os meninos dos homens. E por que isso? Porque, olha só, cada um deles tem uma função diferente, tá? Agrupados por comportamento, os modos de mesclagem permitem que as camadas se misturem com as camadas que estão abaixo delas, em uma mescla, uma mistura de cores e texturas. Algumas desses modos de mesclagem faz com que as camadas criem transparências, tornem as camadas de baixo com cores mais vibrantes, ressaltam tons claros, ressaltam tons escuros. Ou seja,
Eu pego uma camada que está acima, crio um efeito sobre ela que se mistura com todas as camadas que estão embaixo. Então a gente cria efeitos. Se eu tenho um fundo liso todo pintado de amarelo e eu quero criar uma textura de concreto, de alguma coisa nesse fundo amarelo, é só pegar uma parede de concreto, jogar por cima dessa camada lisa amarela e com a mesclagem correta eu passo a ter então um fundo amarelo com a textura desejada. A gente vai fazer um teste sobre isso hoje, tá certo? A gente vai fazer vários exercícios hoje, tá? Eu disponibilizei aqui embaixo links, tá? Que tem os elementos da aula de hoje e no meio disso eu posso fazer alguns outros testes só para vocês conferirem, tá bom? Por sua vez, as máscaras são capazes de esconder elementos indesejáveis de uma imagem, assim como é capaz de mostrar apenas o que nos interessa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu quero sumir com uma informação da minha imagem. De repente eu quero tirar uma sobra aqui da orelha, de um cabelo. Se eu uso uma borracha, se eu seleciono e deleto aquilo, eu perco essa informação para sempre. Mas se eu mascaro a área e torno oculto através dessa máscara um pedaço, aquela informação fica guardada, somente escondida. E fazendo pequenos ajustes na máscara, eu volto a transformar aquilo em algo visível, tá? Vamos tentar entender isso um pouco mais aqui, portanto. Joe, você falou aqui de máscara e falou de mesclagem, tá? Esses modos de mesclagem em inglês se chamam blending modes, tá? Esse é o nome em inglês. Então, geralmente, se você quer fazer mais testes, quer fazer mais tutoriais, mais exercícios para você praticar e entender como os blending modes se comportam, você procura por essa palavra-chave. Pode ser no YouTube, pode ser no Google mesmo, tanto faz. Mas se você checar por blending modes, você vai conseguir ter vários resultados com tutoriais que ensinam essa mesclagem. Nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem ver que a foto original, que é a do canto total esquerdo aí da tela de vocês, é um braço de uma moça que está completamente liso. Ele não tem uma tatuagem originalmente. No entanto, na sequência nós temos 3 testes de aplicação que mostram 3 imagens que provavelmente são imagens aleatórias ou ilustradas por alguém ou que foram encontradas na internet e então foram aplicadas sobre a pele. Mas o grande lance é que quando você entende o modo de mesclagem correto, a opacidade correta dessa aplicação, você consegue fazer com que essas imagens se misturem com a textura da pele da foto de baixo, da foto original. Então, onde era branco, não fica branco, ele assume o tom da pele e preserva os poros também, tá? Então, é muito interessante, porque realmente, assim, se você pega uma ilustração e imprime ela numa folha sulfite e você chega no tatuador e fala, cara, tatua aqui pra mim, o branco nunca vai ficar um branco puro, né? Ele nunca vai ficar um branco puro. Da mesma forma, até mesmo preto, às vezes ele desbota um pouco, as cores elas desbotam um pouco e elas começam a ficar menos saturadas, menos vibrantes, porque elas começam a se misturar com o tom da pele, tá? Então, o segredo para deixar uma cor de olho natural, uma cor de cabelo natural, é a sua capacidade de deixar essa transformação sutil. Porque, de novo, lembra que na aula passada, na aula retrasada, eu falei sobre as montagens? Todo mundo sabe o que está vendo, de repente, uma montagem. Ou não. Mas todo mundo está vendo, geralmente, que se trata de uma montagem. Mas a sua sutileza e atenção com detalhes torna aquilo crível, ou seja, fácil de ser acreditado que é real, ou agradável aos olhos. Sem aquele incômodo de, nossa, que montagem grotesco, tá? Então, com modos de mesclagem, a gente consegue pegar figuras e aplicar elas em pele. A gente vai fazer um teste hoje de uma tatuagem só para vocês entenderem como funciona. Além disso, nós temos também, por outro lado, a máscara, tá? No caso aqui eu estou citando um exemplo de máscara de Hue Saturation ou máscara de matiz saturação, se você estiver utilizando o Photoshop em português, tá? Olha só que bacana. Quando eu uso uma máscara de Hue Saturation, seja por um canal de ajuste, ou seja, duplicando a foto original e mudando o Hue Saturation dela, se eu pego essa camada da foto do olho castanho aqui, o da ponta esquerda em cima, duplico essa foto, ou seja, eu vou ter a camada original do olho, em cima eu vou ter a camada duplicada desse olho castanho, e eu mudar a matiz saturação dele para esses tons de verde, tom de azul,
a foto como um todo vai mudar para esses tons bizarros também. Mas se depois de eu fizer isso, eu criar uma máscara, eu consigo fazer com que apenas a parte do olho fique visível, deixando a foto de baixo, a original, com os tons de pele corretos, e somente a lente do olho na cor diferente. Tá? E o mais legal, como é uma máscara, eu posso simplesmente ocultar e tornar visível de novo para aparecer. Joe, isso parece muito complicado para eu conseguir entender aqui. Ajuda eu. Vamos lá, vamos para a prática, né? Pela prática a gente consegue entender isso melhor. Bora lá então? Então, vamos mudar aqui, portanto, para a tela do Note, tá? Eu vou pegar algumas imagens, como eu falei aqui no começo da aula, eu disponibilizei os links dos elementos que eu vou utilizar na aula de hoje, tá? São links que favorecem o entendimento. De novo, as imagens estão em alta resolução, porque quanto melhor for a resolução, naturalmente, melhor vai ser o resultado que você percebe. Quer dizer que você não consegue fazer isso com imagens em baixa resolução? Consegue. Tudo que eu vou ensinar hoje pode ser aplicado numa foto minúscula, como pode ser aplicado numa foto gigante. Mas, de novo, quanto melhor for a nitidez, a resolução e os detalhes da sua foto, naturalmente, melhor vai ser o resultado final também. Pessoal, um negócio muito importante que o Jonathan vai ensinar para vocês é que talvez vocês ainda não tenham a noção do quanto o que ele está te ensinando é precioso, tá? É o seguinte, o que ele está te ensinando é uma edição não destrutiva. Opa, deu a hora dos exercícios. Deu a hora do exercício, mas calma aí que ele vai complementar. Ele está falando uma coisa muito importante e presta atenção nessa frase. Isso é um tratamento não destrutivo. Por que destrutivo, Diego? Isso quer dizer que quando você faz esse tipo de edição, a qualquer momento, quando o cliente fala assim, ô Jonathan, eu não gostei dessa cor do olho azul, eu quero ela verde, você vai lá na máscara de camada e muda para verde. Isso é um modelo de edição de imagens, cara, isso é muito profissional. É muito profissional um modelo de edição de imagens não destrutivo. Gravem essa palavra. Quando eu estiver ensinando vocês a fazer retoque de imagens, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Exato, não destrutivo. Por quê? Porque pensa, toda vez que eu faço um ajuste na foto original, eu estou mudando as informações originais daquela foto. Então eu estou destruindo a informação. Fora que toda vez que eu salvo essa imagem, que eu exporto ela, naturalmente cada um desses processos vai quebrando as informações originais e vai fazendo com que ela se compacte cada vez mais, vá perdendo qualidade. E isso pode parecer imperceptível a primeiro olhar, mas à medida que essas mudanças repetitivas vão acontecendo, você vai acumulando pequenas compactações, você vai acumulando vários ajustes que mudam essa informação e que eventualmente vai interferir na qualidade final da sua imagem, tá? Portanto, como o Diego disse, quando a gente trabalha com a máscara, eu consigo fazer qualquer ajuste e esse ajuste ele fica editável. Ou seja, coloquei azul, aí o código lá do RUI, da matiz saturação, vai ficar 50, por exemplo. O cliente não gostou do olho azul, você quer verde. Você só vai lá na camada e muda o número. Ou seja, eu não tenho que apagar e fazer de novo. E esse é o incrível, essa é a explosão do processo. Você evita o retrabalho, agiliza o processo, preserva a qualidade da sua imagem. Só benefício, só ganho-ganho. Show? Show. Então vamos lá. Estou com o Photoshop aberto e como vocês podem ver aqui, o meu navegador, o Chrome, está aberto. Aqui no caso, para agilizar o processo, eu já deixei os 3 links em questão abertos. Esses links eles estão aqui na descrição do vídeo, nos links de aula, tá? Então a nossa atividade prática de hoje vai ser feita com esses 3 links. Joe, e se eu fizer com outra coisa? Você faz com a imagem que você quiser. Eu até recomendo que depois você faça esses testes para você praticar, tá bom? Com outras imagens diversas, pratique. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês fuçarem, melhor vai ser o seu entendimento, a sua compreensão em como tudo isso se comporta. Tá? Mas como vocês podem ver, se eu der um clique, ó, vocês podem ver que essa imagem está em altíssima resolução, tem bastante detalhe, a gente tem poro dos olhos, é isso que eu queria, para que o efeito na hora que eu trocar a cor dos olhos fique bem claro para vocês, tá certo? Então eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou copiar, botão direito, copiar a imagem, vou vir aqui no Photoshop e olha só, como eu não tenho nenhum arquivo aberto, eu tenho que criar um novo arquivo para ter uma nova tela de pintura, correto? Porém, como eu copiei algo da internet, eu tenho essa informação salva na minha área de transferência. A área de transferência é um espaço, um limbo que fica aberto aí no seu Windows, no seu Mac OS, enfim, ele fica guardado ali tipo nesse limbo, nessa dimensão alternativa, só aguardando
para sair de lá. Então, quando você copia, você manda essa informação para essa área temporária e quando você cola, você tira ela de lá, certo? Então, olha só, essa informação do tamanho do arquivo da imagem foi guardado. Então, se eu vier aqui em File, Arquivo, se você tiver em português, New, que é novo arquivo, ou novo, se você também estiver usando o aplicativo em português, reparem que ele já mostra aqui para mim o tamanho do arquivo que eu copiei na internet. Então, olha só, ele já está com a largura correta e com a altura exata do arquivo que eu acabei de copiar. Então, eu não vou mexer em absolutamente nada aqui, porque eu vou mexer na foto original, certo? Vou deixar aqui do jeitinho que está e vou dar só Create. E vejam que o arquivo, portanto, ele vai ser criado, olha, nas mesmas proporções do arquivo que eu peguei, que eu copiei, tá? Agora eu vou colar, como qualquer lugar, como para você que já está habituado a mexer com Windows, para colar é Ctrl V. Então simplesmente eu vou dar Ctrl V e voilá. Reparem que a imagem ela é aplicada perfeitamente nos ajustes do arquivo que foi criado, tá? E como foi um arquivo copiado e colado da internet, reparem que aqui no painel de camadas eu tenho essa camada como uma nova camada, mantendo, portanto, o background, né, ou plano de fundo, que é aquela camada que sempre já é criada automaticamente com o arquivo. Show de bola? Beleza. Primeira coisa, se eu vou fazer uma edição, o que eu recomendo que vocês façam sempre para preservar a imagem original, caso algo dê errado, é que vocês dupliquem a foto original. Tá? Por quê? Porque se tudo der errado, você fizer qualquer caquinha, você não precisa ficar buscando aqui no histórico onde foi que você errou para regredir. Você simplesmente apaga e volta aqui para a imagem original. Olha aí. Mais um exemplo da edição não destrutiva. Exatamente. Então, assim a gente está preservando as informações originais para caso qualquer problema aconteça, a gente tenha esse backup. Tá? É por essa razão que geralmente quando você edita algum arquivo, você salva a versão PSD, que é o arquivo padrão do Photoshop, que é o editável, ele preserva as informações de edição. E quando você manda para um cliente, ou manda para impressão, ou exporta para a internet, como eu já mostrei em uma das aulas passadas, você exporta ele como JPEG, ou como PNG, ou seja lá como for necessário. Tá? Ou seja, o JPEG ele vai ser o arquivo final, onde você não consegue editar as informações que você criou. E o arquivo PSD, o arquivo editável, que vai manter todas as propriedades ajustáveis de novo, quantas vezes você precisar, como um arquivo editável do Photoshop. Tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, vou selecionar aqui a camada número 1 e vou dar Ctrl J para duplicar ela. De novo, vou deletar. Seleciona a camada original, dá Ctrl J para duplicar. Portanto, eu vou fazer este trabalho em cima dessa camada duplicada para eu garantir que não vou destruir a camada original. Tá certo? Dito isso, o objetivo de trabalho nessa foto aqui é fazer uma mudança na cor dos olhos. Eu tenho muitos caminhos para fazer isso pelo Photoshop. Tá? O Diego ele fala isso às vezes na aula dele, que se você entende a técnica, você ganha a liberdade criativa. Tá? Domina a técnica, liberdade criativa. Por quê? Porque hoje, se você me pedir para trocar a cor do cabelo, a cor dos olhos, eu realmente consigo enxergar 3, 4, 5 caminhos diferentes para chegar nesse ajuste. Com ferramentas diferentes, com técnicas diferentes, com modo de mesclagem, sem modo de mesclagem, são vários. Tá? Aqui, primeiro eu vou fazer pelo modo de máscara. Tá certo? Vou fazer pela máscara primeiro. Vou fazer pela máscara primeiro. Então vamos lá. Olha só. Eu vou fazer... Isso aí, ensino certo que depois não tem que aprender ou desaprender. Exato. Então eu vou fazer de duas maneiras, tá? Eu vou fazer a mudança da cor dos olhos com ajuste de máscara e também com o modo de mesclagem. Show de bola? Bora lá então. Primeiro método, trocando a cor dos olhos ou cor dos cabelos, seja lá do que for, com a máscara, tá? Joe, você tinha falado que a máscara é um método onde você consegue esconder coisas. Perfeitamente. Então vamos fazer o modo número 1 com máscaras. São 2 ou mais, tá? Eu vou pegar os principais, tá certo? Primeiro com máscara usando cor sólida. Eu vou criar uma camada por cima, tá? E vou preencher ela de cor como eu já havia ensinado para vocês antes, tá? Nessa nova camada que eu criei... Joe, como que você criou essa camada? Foi muito rápido, não vi. Vou deletar ela e vou te mostrar de novo. Reparem que aqui, ó, no painel de camadas... eu tenho esse quadrado com um maisinho. Se eu parar o mouse nele, ele vai mostrar lá
Create a New Layer, ou seja, criar uma nova camada. Então eu vou dar um clique nele e voilá, criamos uma nova camada transparente. Depois eu vou vir aqui na cor de primeiro plano, clicar nela. Quando eu clico nela, ele abre essa janela, né, de Color Picker, ou seja, selecionar cor. E vou escolher a cor de olhos que eu quero aplicar, tá? Então aqui eu vou escolher uma cor... Esse azul aqui, vai ser um azul meio acinzentado. Eu quero esse tom aqui, ó. Eu vou dar OK. E aí essa camada transparente eu vou preencher ela de cor. Lembram do atalho para preencher de cor? Eu vou segurar a tecla Shift e vou pressionar Backspace. Quando eu faço isso, ele preenche uma seleção. Ou se não tiver nenhuma seleção ativa, ele vai preencher a camada toda. Tá? Então nesse caso, de novo, vou preencher a camada toda. Lembrem-se deste detalhe, falei também na aula passada sobre composição. Preencher com o que? Cor do primeiro plano, que é o Foreground Color, ou cor de segundo plano, que é o Background Color. Neste caso, esse azul acinzentado que eu criei, ele é a cor do primeiro plano, ou seja, ele é o Foreground Color. Então eu vou selecionar essa primeira alternativa e vou clicar em OK. Quando eu faço isso, reparem que tudo foi preenchido de azul. Tá certo? Show de bola, maravilhoso, era isso que eu queria. Agora, olha só. Enquanto essa camada de azul sólido está visível, reparem que aqui eu tenho um olhinho, tá? Sempre do lado esquerdo de cada camada eu tenho um olho. Esse olho, se ele estiver aparecendo, se ele estiver ativo, ele torna a camada visível. Porém, se eu clicar neste olhinho aqui, ó, e ele sumir, eu também torno a camada inteira invisível, tá certo? Então, enquanto ele estiver visível, eu não consigo ver a foto de baixo, certo? Porém, eu vou fazer uma parada aqui, ó. Reparem que aqui embaixo, também no painel camadas, eu tenho esse quadrado com um círculo no meio. Esse botão se chama adicionar máscara de camada. Guardem bem isso, adicionar máscara de camada. Quando eu clico nele, reparem que a minha camada ganhou um novo retângulo aqui, da cor branca. Ele acabou de ganhar um novo retângulo, né? E reparem bem que aqui, ó, existe cantoneiras brancas, né, que indicam que o que está selecionado não é a camada, e sim a máscara. Vejam que se eu clicar aqui na miniatura azul, ó, reparem como as bordinhas brancas mudam de lugar. Se eu clico na camada, elas mudam para... Se eu clico na máscara, perdão, elas mudam para máscara. Se eu clico na miniatura do azul, ele vai para a miniatura do azul, que é a camada azul. Então, isso indica onde vai rolar a mudança. Reparem também que enquanto eu estou com a miniatura da camada, não da máscara, da camada selecionada, olhem aqui na minha paleta de cores. Minha paleta de cores está azul e branca. Tá vendo? Agora, se eu clico aqui na miniatura da máscara, reparem que as cores aqui mudaram para preto e branco. Vamos entender o seguinte. Apesar da gente ver cores no Photoshop, o Photoshop ele entende apenas uma linguagem. Essa linguagem se chama preto e branco. Ou tons de cinza, tá? Mas nuances de preto e branco. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, nesta camada, aliás, perdão, nessa máscara, reparem que ela está toda preenchida de branco. Tudo que for branco nessa máscara significa que está opaco, que está visível. E tudo que for preto vai estar invisível. E tudo que for cinza, que é a metade de branco, metade de preto, vai estar transparente ou translúcido, 50% transparente. Joe, estou entendendo bulhufas do que você está dizendo. Vamos testar na prática, portanto. Vou pegar aqui a ferramenta pincel, tá? Vou clicar aqui, ó, embaixo da ferramenta seleção laço poligonal, eu tenho a ferramenta, aqui, ó. Aqui é a ferramenta pincel, perdão. Entre a ferramenta Path Tool, entre a ferramenta carimbo. Eu tenho a ferramenta pincel. Se ela não estiver aparecendo, certifique-se de clicar e segurar, que ele vai mostrar vários outros pincéis, tá? Mas o que importa é que eu quero a ferramenta pincel ou brush Tool,
ok? Então eu vou pegar a ferramenta Brush e reparem que ela vai virar um círculo, tá? Por padrão, os pincéis no Photoshop eles são círculos, tá? E olha só, nesse momento a cor aqui é branca, tá vendo? No meu Color Picker aqui a cor está branca. E qual que é a cor da máscara? Também é branca. O que significa que se eu tentar pintar aqui, ó, de branco, clicando e arrastando, nada vai acontecer. Agora, olha que loucura se eu mudar a cor para preto. Vou clicar aqui na setinha para inverter as cores. Mudei para preto. Olha o que acontece se eu tentar riscar aqui agora. Olha que loucura, cara. Quanto mais eu risco, mais eu desenho. Reparem que aqui, ó, a máscara, todas as linhas pretas que eu desenhei com esse pincel ficam marcadas aqui nessa máscara. E isso faz com que tudo que for preto fique transparente na minha máscara. Olha que incrível, olha que doideira. Significa que eu não estou deletando a pintura azul, eu só estou escondendo. Se eu inverter aqui de novo para branco e pintar de novo, olha só, ele vai escondendo com azul de novo. Esse pincel ele está muito cinza, ele está muito opaco. Então, aliás, ele está muito difuso, está muito macio. Então, tipo, tá mais difícil de aparecer e de esconder coisas. Mas olha só, quero resetar tudo isso que eu fiz. Eu não vou apagar tudo de novo. Eu posso simplesmente vir aqui na camada. Lembra que eu ensinei para vocês que Shift Backspace preenche coisas? Funciona também com as máscaras. Então eu quero preencher essa máscara de branco. Clico na máscarazinha. A cor do primeiro plano é branca? É branca, show. Então vou dar Shift Backspace. E assim como uma camada normal, vou preencher como Foreground Color, ou seja, cor do primeiro plano, que é branca. E vou dar OK. Reparem que aqui, de novo, na miniatura da máscara, ela ficou completamente branca. Ou seja, essa camada azul está completamente visível, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no pincel, nas propriedades do pincel, vejam bem, eu estou com a ferramenta pincel. Se ela não estiver selecionada, clica nela. Porque se cada ferramenta que eu clico, reparem que aqui em cima muda a barra de propriedades. Essa barra aqui ela sempre vai mudar de acordo com a ferramenta que está selecionada, permitindo que você faça ajustes. Então eu vou selecionar a ferramenta pincel e aqui, ó, reparem que o meu pincel ele está sendo visível aqui. Reparem que a opacidade dele, ou seja, a transparência dele, está em 100% opaco, 100% de opacidade, ou seja, ele está 100% visível. E o flow e a maciez está em 10% e o flow está em 30%. Eu vou zerar esse flow, tá? Vou deixar em 1%. E o smoothing eu vou deixar em 0 também, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, na máscara, na predefinição do pincel, tá? Eu estou tentando deixar ele mais duro, não tão esfumaçado. Então eu vou clicar nessa alcinha e aqui, ó, hardness é a dureza, está em 0%, ou seja, ele está 0% duro. Ele está muito macio. Só que agora eu vou deixar ele duro. Repara que aqui também tem uma miniatura. Quanto menor for o hardness, repare que mais esfumaçado ele fica. Quanto maior for o hardness, mais duro ele fica, tá? E aqui em size eu aumento o tamanho, tá? Show. Vou ocultar aqui e olha só. Se eu quiser aumentar ou reduzir o tamanho do pincel, eu tenho a opção de no teclado usar as chaves, tá? Se o seu teclado tiver como ABNT2, o idioma ABNT2, você pode aumentar aqui com a chave, reduzir com a chave, tá? E se você chave para a direita, ele aumenta o pincel, chave para a esquerda, ele reduz o pincel, tá? Então eu vou deixar assim mais ou menos grande. E reparem que eu vou pintar agora de preto. Opa, o que rolou aqui? Peraí. Ah, tá, é o flow. O flow tem que estar em 100%, perdão, gente. Eu vou deixar o flow aqui em 100%, tá? Então, olha só, com o flow em 100%, ó, eu clico, e a opacidade em 100%, eu clico e arrasto e olha só que doideira. Reparem que o meu pincel ele não está mais esfumaçado.
Então quando eu clico e arrasto, ele fica duro. Então ele mostra de maneira dura. Ele esconde trechos de maneira dura, tá? Da minha camada. Então como minha camada era azul, onde eu pintar de preto na máscara vai sumir. Se eu inverter a cor para branco, onde eu clicar vai aparecer de novo. Ou seja, pensa, se eu passo a borracha, eu perco o elemento, eu perco a informação original. E dessa forma eu não estou deletando coisas, eu só estou escondendo. Isso é uma forma de edição não destrutiva. Isso é uma forma de edição que não destrói, que não compromete informações do meu arquivo original. Bacana, né? Muito legal isso. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ao invés de usar um pincel, lembra da ferramenta laço poligonal da aula passada? Se eu quiser criar um feixe, eu simplesmente vou criar uma seleção daqui, puxar para cá, dar um clique aqui, dar outro clique aqui e trazer de volta. E vou fechar. Criei uma seleção, certo? Reparem, a máscara continua selecionada. Vou pintar de preto para ocultar essa faixa selecionada. Então eu vou dar de novo Shift Backspace, como vocês já conhecem, vou dar OK. Olha só que doideira. Olha que doideira, cara. Agora você quer ver uma coisa legal? Eu vou pegar a ferramenta mover e vou tentar arrastar essa máscara. Só que quando eu arrasto, repara que eu estou movendo a camada junto também, tá? Poxa, mas será que eu não consigo mover só a edição que eu fiz na máscara, ao invés de mover a camada inteira? Sim, vou dar Ctrl Z para desfazer isso. E reparem que aqui a máscara ela tem um clipe, significa que ela está linkada com a camada. Elas não são independentes, elas são uma coisa só. Enquanto esse clipe estiver ligado, essa correntinha de link estiver ligada ali, qualquer mudança que eu faça na máscara como mudança de movimento vai mexer não só a máscara, mas a camada inteira. E não é isso que eu quero. Então olha só, eu vou clicar aqui nessa alcinha, nesse link, para desconectar as duas. Agora a máscara é independente da camada. E se eu tentar mover, clicar na máscara e tentar mover, olha que loucura. Reparem que enquanto eu mexo, a miniatura que muda. Presta atenção aqui, ó. Tô arrastando. Reparem que a camada não sai do lugar. A única coisa que sai do lugar é a máscara. E você quer saber que doideira, que mais loucura ainda? A qualquer momento eu posso pressionar Ctrl T para aumentar coisas e eu posso, vou clicar aqui, e vou segurar o Alt e puxar. Eu posso aumentar e diminuir. Olha como isso é incrível. Olha como isso é incrível para você fazer composições sem perder elementos, tá? Eu vou dar ESC e vou dar Ctrl Z para voltar, tá? Inclusive, pressionando Ctrl Z, ele retomou aqui o link, tá? Vou pintar tudo de branco para voltar a aparecer a camada inteira. E pronto. Isso é uma máscara. As máscaras se comportam dessa forma. Ela permite que você oculte, esconda elementos da camada original. E qual que é a minha camada original? Essa camada de azul, de cor sólida azul. Eu vou deletar ela e vou fazer de novo, tá? Vamos lá, vou criar uma nova camada. Vou preencher ela de azul com Shift Backspace, que é a cor do meu primeiro plano. Shift Backspace. E vou dar OK para selecionar a cor do primeiro plano, ou seja, Foreground Color. Pronto, preenchi tudo de azul. Como é que eu faço para criar a máscara mesmo, Joe? Com a camada selecionada, eu vou clicar aqui. Eu tenho uma outra forma de fazer essa máscara, de aplicar essa máscara também. Porque quando eu clico aqui, reparem que ele aplica uma máscara branca. A máscara branca faz com que tudo esteja visível, tudo esteja aparecendo, né? Então, tudo que é azul vai aparecer. Vou dar Ctrl Z. Como é a segunda forma de aplicar uma máscara então, Joe? Segurar o Alt. Sem soltar o Alt, eu vou clicar aqui na máscara. Reparem que dessa vez ele criou uma máscara preta. E como toda máscara está preta, toda a camada está oculta. Portanto, se eu pintar aqui, pegar o pincel, garantir que está aqui selecionado e pintar de branco, onde eu pintar de branco vai aparecer o azul. Porque o que é preto esconde, o que é branco aparece. Vou pintar de branco esse pedaço aqui, Aparece. 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 Aparece, aparece, aparece.
Vou trocar para preto. Para eu inverter a cor sem clicar lá, é só apertar o X. Olha lá, reparem aqui, ó. Aqui no cantinho. Eu aperto X, ele muda. X, ele muda. Ele alterna entre as cores. Então, ó, preto, some. Branco, aparece. Simples assim. Show de bola? Dito isso, vou pintar tudo de preto aqui. Com Shift Backspace. Para ocultar tudo. Agora, olha só que bacana. Eu vou pegar a ferramenta Zoom. Vou aproximar aqui um pouquinho. E agora eu vou pegar a ferramenta Pincel. Ó. Vou clicar nela aqui. Vou reduzir um pouco para pegar mais ou menos o tamanho do meu olho, tá? E vou dar um clique. Opa! Por que não apareceu nada, Joe? Porque eu estou pintando de preto na máscara preta. Ou seja, não vai aparecer nada. Preto é transparente. Agora, se eu inverter para branco, ó, vou pressionar o X para inverter para branco. E der um clique. Pintei só essa região de azul. Só que está muito duro e isso vai fazer ficar artificial a minha montagem. Eu vou vir aqui na alça, vou deixar ele mais macio. Ó, vou reduzir a dureza. Vou aumentar o meu pincel. Menos um pouquinho. Aqui tá bom, ó, que ele pega quase tudo do olho que eu quero. E vou dar um clique. Nossa, Joe, ficou macio demais. Então vou fazer de novo, não tem problema. Vou deixar um pouquinho mais duro, 50%, vai. Eu vou dar outro clique. Já começou a ficar melhor, certo? Não tem problema que pegou aqui a pele e vocês já vão entender por quê. Com a barra de espaço segurada, repara que vira uma mãozinha o meu pincel. E aí eu posso clicar e puxar para me locomover na imagem que está em zoom. Mesma coisa, eu vou chegar aqui e vou dar outro clique. Olha, repara aqui na máscara, que doideira, ó. Os dois pinguinhos brancos, que é da área visível da foto, apareceram. Agora até dar mais um clique para reforçar mais. Eu vou voltar aqui e vou dar mais um clique para reforçar mais. Desde que pegue quase toda a área dos olhos, exceto... Foi proposital ter deixado o contorno um pouco escuro, tá bom? Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu pintei de azul, só que ficou um azul sólido. E isso acaba ocultando as propriedades de textura, né, da íris do olho. Tá? Então, para eu fazer esse tom de azul dessa camada se misturar com as de baixo, eu simplesmente vou mexer aqui nos modos de mesclagem. Tá? O que é o modo de mesclagem, Joe? Você ainda não falou. Vou mostrar agora. Eu vou clicar aqui na camada, tá? Para garantir que a edição aconteça na camada agora e não na máscara. E reparem que aqui em cima, no painel camadas, fica essa pequena alça, esse pequeno quadro escrito normal. Por padrão, toda nova camada que você cria, todo elemento que você joga aqui no Photoshop, ele vai estar como normal, tá? Garantindo, ou seja, tá padrão, tá sólido. Porém, quando eu clico aqui, ó, reparem que aparecem vários grupos com modos de mesclagem. São vários os modos de mesclagem que permite com que a camada sólida em questão comece a se misturar com os elementos de baixo. Olha que incrível isso. Olha que fantástico. Tá? Então, olha só, eu vou procurar aqui por um modo de mesclagem que se adeque para a minha necessidade. Ó. Eu gosto desse daqui. Ó. Nesse caso, cada um deles tem um comportamento que é explicado com alguma matemática de cores ou com algum processo mecânico do próprio Photoshop. Tá? Eu não vou entrar no mérito de explicar cada um desses processos. Eu deixei aqui também no link da descrição do vídeo um link da própria Adobe que explica cada um deles em português, o que eles fazem, como eles se comportam, tá? Mas eu geralmente uso sempre alguns em especial. Por exemplo, o Multiply ele vai pegar tudo que é branco e vai tornar transparente. Tons escuros ele vai manter escuros, tons claros ele vai permanecer claro ou transparente, tá? Depois eu faço um teste para vocês entenderem isso melhor na tatuagem, tá? Mas olha só, eu estou correndo o mouse pelos modos de mesclagem e estou vendo como eles se comportam. Cada tipo de figura que você jogar aqui e mexer, ele vai causar um efeito diferente. Então cabe a você dar uma desbravada aqui para ver qual se aplica melhor para a sua necessidade. No caso aqui eu reparei que o Vivid Light ele vai cumprir bem a função que eu quero, tá?
Então eu vou clicar no Vivid Light. E aí olha como ele se mistura. Ele mantém a cor azul, mas ele está misturando com o fundo. Se eu reduzir o zoom aqui, ó, clicando, apertando a tecla Z ou indo aqui na lupa, girando para baixo com o Alt, eu já tenho um padrão de transformação, só que ele ainda está muito artificial, está extremamente artificial, inclusive, né? Até porque está pegando azul onde deveria ser preto e isso não é interessante, tá? Só que lembra das máscaras, que ele oculta e deixa visível coisas que eu quero? Então eu vou voltar aqui para a máscara, vou pegar a ferramenta pincel, ela ainda está do tamanho da última pincelada que eu dei. Vou chegar aqui e vou reduzir esse pincel agora, ó, com a chave, o colchete, né, para a esquerda. Então, estou reduzindo ele, ou estou aumentando, tá? Mas eu vou reduzir para o tamanho da íris aqui, ó, da bolinha preta do olho. Eu posso fazer por aqui pelas alças e cochetes, chaves e cochetes, perdão, ou eu posso vir simplesmente aqui e mexer no tamanho. Só que se eu vier aqui pelo tamanho, eu tenho que ficar adivinhando qual que é o tamanho certo. Então, particularmente, para mim, eu prefiro vir aqui na bolinha e aumentar ou reduzir com a chave, tá? Eu vou aumentar para esse tamanho e vou dar um clique. Não aconteceu nada, por quê? Porque branco mostra, preto esconde. Eu quero esconder a informação azul. Então eu vou trocar aqui com um X e vou dar um clique. Pronto, ocultei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ocultei. Também quero ocultar aqui a parte branca do olho. E agora eu vou clicar e ocultar a parte onde tem cílios, ó. Certo? A mesma coisa do outro lado. Ah, Joe, eu achei que está muito duro. Não tem problema. Se você não gostou do resultado, você dá Ctrl Z. Repara que aqui tem umas falhinhas em azul também. Clico, pinto de preto na máscara e esconde. Pinto de preto na máscara e esconde. Se você não gostou do resultado, você pode deixar mais macia a qualquer momento. Então você pode vir aqui, reduzir a dureza e dar mais cliquezinhos, ó, para ir deixando essa transição mais macia. Mesma coisa desse lado. Seguro o espaço para arrastar e vou deixando a transição mais macia. Ó. Pronto, está começando a ficar do meu agrado, mas ainda está muito artificial. Então eu simplesmente posso reduzir a opacidade aqui. Ó. Se eu vier e clicar aqui na máscara azul, perdão, na camada azul, eu venho aqui na opacidade e vou reduzindo, para que essa invasão fique mais clara, tá? Ou simplesmente, olha lá, vou tirar um pouquinho da opacidade para não ficar tão agressivo. Vou clicar aqui agora na camada sólida. E aí aqui, ó, para eu mudar, eu posso usar a matiz saturação, para não ter que ficar escolhendo cores e pintando de novo, tá? Então, se eu vier aqui em imagem com a camada azul selecionada, eu vier aqui em imagem, ajustes, hue saturation ou matiz saturação, eu consigo clicar aqui e aí ele vai abrir este console aqui, ele vai abrir esse painelzinho aqui para você fazer ajustes. E olha só, vamos ter uma aula onde a gente vai abordar melhor como essa ferramenta Hue Saturation funciona. Mas de modo geral, o que vocês precisam saber é que se você estiver em Master, você vai mexer em todas as cores da camada. Então aqui, ó, se eu ficar mexendo aqui, ó, olha só, eu estou mudando a matiz. E eu estou chegando em alterações que mudam. Repara que a cor dos olhos ela acompanha as cores dessa alça aqui, ó, dessa alça arco-íris. Então, olha só, à medida que eu vou mudando, ó, tava turquesa quase, né? Eu trouxe para o mais azul. Se eu quiser tirar saturação, excesso de cor, eu venho aqui em saturação e tiro um pouquinho. Se eu quero aumentar o brilho, reduzir o brilho, tá? Você vai mexendo, ele vai se comportando. O resultado ele vai mudar de acordo com o modo de mesclagem, que no caso aqui está com Vivid Light, né? Então eu vou zerar aqui a luz, vou zerar aqui a mudança de saturação. Eu quero só escolher cores. Ó, azul, vermelho, laranja, entendeu? Enfim, eu vou mexendo até que fique de uma maneira que me agrade.
Então aqui eu achei o ponto ideal e vou dar OK. Vou reduzir um pouquinho mais a opacidade. Então eu tenho um tom de azul muito mais natural, um azul quase esverdeado da minha imagem, portanto. Tá vendo? Então olha só que legal. Lembra que a gente falou da edição não destrutiva? Eu fiz algum ajuste nessa camada de foto original, duplicada no caso? Eu não fiz ajuste nenhum. O ajuste está aqui, ó, nessa camada de azul em cima, que está mascarada. A máscara, como vocês podem ver, ó, ela está toda preta, ou seja, ela está escondendo toda a camada azul. Porém, tem pequenas bolinhas brancas, ou seja, mostrando apenas as áreas que me interessam. Se a qualquer momento eu clicar aqui nessa máscara, mudar aqui a cor para branco, pegar o meu pincel e pintar outros lugares, ó, reparem que outros lugares vão ficar azuis. Vou dar Ctrl Z para voltar. Então, branco faz aparecer, preto faz ocultar. Ó, pintando de preto essa região, ó lá, que doideira. Tá vendo? E o mais bacana é que como eu criei uma camada nova para fazer esse ajuste, eu preservei as informações do castanho original. A qualquer momento eu posso vir aqui no olhinho e fazer um antes e depois. Preservando as texturas do olho, tá? Eu poderia fazer isso de outra forma também. Ao invés de criar uma camada azul, eu simplesmente poderia ir direto no Hue Saturation. Como isso? Vou deletar essa camada aqui, pressionar o Delete. Aí eu tenho muitas maneiras de fazer isso, tá? Dou Ctrl J para duplicar a camada, dou Ctrl U para ativar o Matiz Saturação, ou ir lá em Imagem, Ajustes, Matiz Saturação, e posso mudar tudo aqui, ó. E vou olhando como é que fica o olho ali, como ele se comporta. Ó, aqui, gostei dessa cor aqui, ó. Vou dar OK. Mas ó, repara que mudou tudo, né? De novo, venho nessa camada, com a camada selecionada, vou segurar o Alt, clicar na máscara para já criar uma máscara que esconde a camada inteira. Venho com o pincel, branco esconde, perdão, preto esconde, branco aparece, né? Eu quero que apareça o elemento dessa camada aqui. Então eu vou pintar de branco a região dos olhos que eu quero. Então vou mudar aqui, o pincel já está macio, do jeitinho que eu quero. Vou aumentar aqui um pouco e vou pintar de branco. De novo. Reparem que eu errei aqui e passou um pouco, mas não tem problema, para corrigir isso é fácil. Eu posso passar aqui de novo para reforçar. E agora para corrigir esse amarelo que ficou, eu inverto a cor aqui de branco para preto, porque o preto esconde informações. Vou reduzir um pouquinho o pincel e vou pintar esses excessos de preto na máscara para esconder a informação que eu não quero. Existem outras maneiras ainda mais refinadas de fazer essa transformação, mas o intuito da aula de hoje é você entender como a máscara, ó, tá passando verde aqui nos cílios, tá vendo? Vamos corrigir também, pinta de preto aqui. Você tem que ser caprichoso. São detalhes como esse que fazem ficar natural ou não. Como eu disse, existem técnicas mais refinadas para fazer isso. Mas o objetivo da aula de hoje é que você entenda como a máscara e os modos de mesclagem se comportam. Essa tonalidade dessa camada aqui ainda não está muito boa, porque eu acho que está muito vivo, muito saturado, e isso não deixa natural. Então eu vou clicar aqui na camada original. De novo, vou lá em Ctrl U do Matiz e Saturação e vou reduzir a saturação um pouquinho. Ok? Olha só. Olha como ele fica mais natural. Vou ocultar. Oculta, aparece. Oculta e aparece aqui no olhinho. Olha que bacana. Edição não destrutiva. Eu estou preservando as propriedades da foto original. Qualquer momento eu quero trocar a cor desse olho que o azul não me agrada, vem aqui,
dou Ctrl U de novo na camada e mudo para que eu mais gostar. Quero mais verde. Ok. Quero mais saturado. Ctrl U, satura de novo. Só que existe um problema. Eu estou fazendo esse ajuste de saturação na camada original. E aqui eu estou sim destruindo esta camada da cor. Porque toda vez que eu faço eu tenho que fazer de novo para mudar a saturação ou não. Isso não aconteceria se eu tivesse criado um canal de ajuste mascarado. Putz, Joe, isso está ficando cada vez mais complicado. O que é um canal de ajuste mais saturado? Eu não precisei duplicar aqui a foto, criar uma máscara, esconder coisas. Vamos fazer diferente. Eu vou deletar essa camada. E reparem que aqui do lado da máscara eu tenho esse yin yang aqui, que é uma meia-lua, que é um círculo meio preto, meio branco. Aqui eu crio canais de ajuste. É como se fosse uma camada nova, só que contendo apenas a informação do ajuste que eu quero dar. No caso, eu vou criar apenas uma camada de matiz e saturação, ou seja, eu não vou duplicar uma camada de foto nova. Eu vou apenas criar um ajuste. Então, olha só, eu vou clicar aqui. Ele tem várias opções de ajuste que eu encontro lá em Imagem Ajustes. E vou escolher o Hue Saturation, ou seja, o matiz e saturação está aqui também. E se eu clicar, olha que doideira. Dessa vez ele apareceu uma janela diferente, porém igual. Olha que doideira. Como assim diferente, porém igual? Porque ela não é aquela que fica aparecendo aqui. Ela apareceu nesse canto. Então aqui, ó, eu vou mudar a matiz e saturação de tudo. Ó. E vou mudar para esse tom aqui. Ó. Quero esse verde. Eu quero ele um pouquinho menos saturado. Show. Ele não fez na camada toda? Fez na camada toda. Mas repara que aqui na camada de ajuste, ele tem o mesmo retângulo branco de uma máscara. Porque quando eu crio um canal de ajuste, ele já cria o ajuste em forma de máscara. Em toda a sua tela de pintura. Então, de novo, se eu pintar essa máscara de preto, da mesma forma como eu já fiz antes, Shift Backspace, pintar de preto, some tudo. Inverto aqui a cor para branco. Vou pintar agora essa máscara inteira de branco. Apareceu tudo. Deu para sacar? Tudo é máscara, indiferente de ser ajuste ou não. De novo, pintar de preto para ocultar tudo. Apertar o X para inverter aqui as cores. Shift Backspace. Sumir com tudo, porque eu pintei de preto. Então agora eu vou pegar o meu pincelzinho, um modesto pincel, vou aumentar ele aqui de novo e vou pintar ele de branco. E de novo eu tenho a informação da pintura do olho. Olha que loucura. Vamos fazer o ajuste fino, vou dar um zoomzinho aqui. Mudar a cor para preto pressionando o X. Reparem, nunca esqueçam, ó, toda vez que eu aperto o X, ele inverte aqui. Ó. Preto eu escondo informação. Branco eu revelo a informação. Então é preto. Mesma coisa. Aí olha que doideira. A grande diferença do canal de ajuste é que ele funciona da seguinte forma. Eu não perco o ajuste original que eu fiz. Todas as informações de nível, de cor, de saturação, elas ficam armazenadas. É um cálculo reajustável. Como assim? Se eu clicar aqui, ó, 2 vezes no símbolo do ajuste, ele abre a janela de novo. E olha só que doideira, ele mantém os mesmos números do Hue, que é a matiz, os mesmos números de saturação, o mesmo número de lightness, que é o brilho. É só simplesmente eu vir menos saturado, menos saturado. Se eu ocultar aqui, ou ocultar aqui, a informação fica. Quero fazer o ajuste de novo, se eu der 2 cliques no símbolo, ó lá, tá do jeitinho que eu deixei, é só saturar de novo. Eu não preciso fazer outra vez. E como é uma camada de ajuste, eu não repliquei a foto, eu não repliquei os pixels, então meu arquivo continua leve. Deu para sentir o drama da máscara? É o mesmo procedimento para cabelo. É o mesmo procedimento para mudar a cor de uma camisa. É a mesma
coisa. Nesse caso, eu só apliquei um Hue Saturation, mas eu poderia, nessa camada de ajuste, também mexer no modo, porque repare que o modo está normal. Se eu começo a mexer aqui, ó, olha só como ele se comporta diferente, ó. E você vai mexendo até que você ache os ajustes que te agradam. Ó lá, Lighting. Lighting ficou bom também, ó. Normal, Lighting. Normal, Lighting. Lighting ficou até mais natural. E eu posso, a qualquer momento, também reduzir a opacidade para deixar mais transparente. Olha como fica bom. É assim que você deixa qualquer mulher ruiva. Tá com dúvida de pintar a cor do cabelo, linda? Vai lá, ó, gata. Tipo, muda aqui pelo Photoshop e pronto, acabou o seu problema. Você já consegue visualizar antes de ir direto pro cabeleireiro e ficar insatisfeita, de repente, com o resultado. Já testa aqui. Faz aqui. Tenho certeza, ó, dica, não conta pra sua tia, pra sua avó, pra sua namorada que você aprendeu, tá? Ou pro namorado que gosta de tatuagem. Senão eles vão ficar pedindo 1 milhão de vezes pra vocês replicarem isso pra eles verem. Muito, com força. Isso serve pra tudo, tá? Pra tudo. Vamos fazer agora o teste da tatuagem, portanto, vou fechar esse arquivo, não vou salvar. Vou voltar aqui na internet para os links que eu tinha deixado. De novo, esse daqui do corpo, vou clicar com o botão direito, copiar a imagem, vou voltar para o Photoshop e vou clicar aqui em File, Novo. Ele já está com o tamanho do arquivo. Esse arquivo é gigantesco, a qualidade é muito boa. Vou criar. Ele já criou o arquivo no tamanho que eu precisava. Vou dar Ctrl V e colei. Reparem que se eu der zoom a 100%, olha o tamanho que é essa imagem, cara. Tem textura de tudo. Tem muita qualidade aqui, tá? A tatuagem em questão vai ser um círculo, vai ser um tribal que o cara vai colocar no tórax, tá? O cara quer testar como fica. Voltando aqui para a internet, nos links que eu também deixei, essas imagens, todas essas imagens estão aqui no link da descrição, tá? Então eu vou clicar aqui na internet, vou voltar aqui pro link da tatuagem. E olha só, eu tenho várias tatuagens aqui, várias tatuagens aqui. Eu vou clicar com o botão direito nessas tatuagens, vou clicar em copiar, vou voltar para o Photoshop, vou criar um novo arquivo, file, novo, assim como todos os outros. Reparem que ele já tem os tamanhos originais, já do arquivo que eu estou copiando. Vou dar Enter e vou colar também, Ctrl V. E aqui estão os elementos. Para mim não jogar todas essas tatuagens para lá e ficar me atrapalhando, eu vou selecionar apenas uma. Então eu vou vir aqui com a ferramenta Seleção Retangular ou Seleção Poligonal, para você que gosta de recortar. Eu vou pegar essa daqui, ó. Essa. Então eu vou fazer tudo torto mesmo, tô com zero preocupação aqui, porque eu vou ensinar método. Joe, mas não vai ficar essas rebarbas brancas? Sim, elas vão ficar, tá? Só que olha que macete maneiro. Fiz a seleção, eu vou dar Ctrl C, vou voltar para copiar, né? Ctrl C de novo, selecionei a região que eu queria, o elemento que eu queria. Vou voltar aqui, ó. Reparem que cada arquivo tá numa aba diferente. Vou voltar para o do corpo, do tórax, e vou dar Ctrl V. E aqui tá a minha tatuagem minúscula. Vou dar Ctrl T para aumentar um pouquinho. Naturalmente, quando eu faço isso, ele vai quebrar um pouquinho, né? Mesmo a imagem sendo em alta resolução, ele vai dar uma quebrada mesmo, porque eu estou pegando um arquivo pequeno e estou aumentando. Falei sobre isso na aula de resolução, tá? Só que olha só, Joe, pô, tá esse elemento branco zoado aí, né? Aí que mora o segredo. Sua cabeça vai explodir agora. Um dos modos de mesclagem faz com que tudo que é branco ou tons claros fiquem translúcidos. Portanto, se eu vier aqui em Multiply, o branco desapareceu. Olha que doideira, cara. Olha que loucura, desapareceu. Ele ficou aqui pequeno, não sei se vocês conseguem ver. Vai depender de como está calibrado o monitor de vocês. Mas ele tem pequenos elementos, ó. Tipo uma linhazinha quadrada, meio acinzentada. Eu consigo ver aqui uma linha, tá vendo? Cinza. Isso por quê? Porque o branco não era um branco totalmente puro. Então, quanto mais pendente para o cinza estiver a imagem, mais transparente ela fica, mas ela ainda fica visível. E os pretos e tons escuros continuam visíveis. Como era uma imagem sólida, todo preto ficou preto, todo branco ficou branco.
Da mesma forma que o Multiply faz isso com os brancos, o Screen faz o inverso. Ele pega os tons pretos e deixa eles transparentes e preserva os tons claros. Tá? Nesse caso, porque eu preciso, o Multiply vai atender muito bem. Certo? Para mim sumir com essas rebarbas aqui, ó, veja bem, eu vou pegar a ferramenta mover, vou movimentar, vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Ó, que tem tons escuros. Para esses tons escuros subir, é só transformar os brancos dessa camada em mais brancos. Uma forma que eu tenho de ajustar tons claros e tons escuros é através de, com a camada selecionada, em uma imagem, ajustes, levels. Quando eu faço isso, essa camada aqui, ó, essa janela aparece, levels. Eu falei um pouquinho sobre ela na aula passada, quando a gente fez o ajuste no bastão de mel. Reparem que eu tenho 3 botões. Esse daqui ajusta tons escuros, esse ajusta tons médios, esse ajusta tons claros. Se eu trazer os tons claros para a esquerda, repara aqui, ó, tá vendo aqui essa diferença cinza? Vou trazer para a esquerda e todos os tons claros somem. Olha só que doideira. Vocês estão conseguindo enxergar como some o cinza? Porque eu estou pegando os brancos e estou clareando eles ao trazer para a esquerda. Pronto. Sumiu completamente agora por causa do Multiply os elementos brancos. Então eu já tenho uma melhor aplicação dessa tatuagem, tá? Então eu vou arrastar ela mais ou menos para cá. Só que, cara, ela tá, né, meio na perspectiva errada, porque ela tá totalmente flat, reta de frente, e o peito tá meio que na transversal. Então, tecnicamente, ela deveria acompanhar, né, a estrutura do corpo. Então, se eu der o Ctrl T, eu consigo fazer pequenos ajustes nela, ó. Repara que quando eu pressiono o Ctrl T, ele aparece aqui as alças de redimensão. Se eu vier para cá, ó, ele vai mudar só a proporção integral. Por outro lado, se eu der Ctrl T, vier nessa alça aqui, ó, é um ponto de fuga, e eu segurar o Ctrl, reparem como o mouse muda. Ó. Sem apertar nada, ele vira uma seta para mim aumentar e diminuir. Se eu segurar o Ctrl, ele vira uma setinha branca. Consegue ver? Ó, soltar o Ctrl, vira 2 setas. Seguro o Ctrl, vira uma seta branca. Quando eu seguro o Ctrl e puxo um ponto de fuga, eu trabalho a perspectiva do objeto. Olha que loucura. E nesse caso, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou ajustar a perspectiva da parada toda. Eu vou aumentar isso daqui para pegar mais ou menos o tórax todo. E isso daqui eu vou trazer para dentro. Então, vou segurar o Ctrl e puxar um pouco para dentro. Vou puxar o Ctrl, trazer um pouquinho para dentro. Já vou começar a mexer. Ainda não tá bom o suficiente porque eu quero, porque tem partes que são mais para dentro, outras para fora. Então, eu vou fazer uma parada diferente. Eu vou dar Ctrl T, clicar com o botão direito em cima e vou mexer aqui em Warp. Com Warp, eu consigo mexer em tons, em lugares específicos da imagem. Olha só que doideira. Então aqui eu vou trazer mais para dentro, 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 aqui mais para fora, aqui mais curvado, aqui mais curvado. Você vai ajustando até que o ângulo fique melhor, ó. Tá vendo? Tô pegando do meio agora, para trazer o elemento mais como um todo para cá. Se eu achei que ele está melhor aplicado, agora simplesmente eu tenho que ajustar a textura. Então eu vou reduzir a opacidade para ficar melhor aplicado. Vou fazer um outro teste, tá? Isso daqui eu não gostei tanto, não achei que ficou tão bom pela geometria. Então eu vou fazer agora diferente. Eu vou vir aqui no Google, vou digitar tattoo. Por que tattoo? Por que não tatuagem? Porque quando você escreve em inglês, a tendência é que você tenha mais resultados. Então, vou vir aqui em imagens. Vai aparecer e fotos de tatuagem, não necessariamente desenhos. Então, eu vou colocar como Rose Tattoo. Ó, já começou a aparecer outras coisas para mim, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma com cores pra gente ver isso melhor. Temos essa, por exemplo.
Tá? Temos essa. Não é tão boa, mas temos essa, tá? Vou clicar com o botão direito, dar um copiar imagem, vou voltar aqui para o Photoshop, vou colar aqui em cima. Puf. Repara que ele veio um monte de elemento, né? Eu vou pegar a ferramenta seleção retangular, selecionar as áreas que não me interessam, que são essas bordas. Vou deletar isso. Vou meter um multiply. Repara como o multiply, ó, ele respeita os tons, as sombras. Olha que loucura. Então eu vou reduzir isso aqui um pouco. Trazer para cá. Posso trazer para o braço também, se eu quiser, tanto faz. Posso trazer para o ombro, tá? Trazer aqui para o ombro nesse caso aqui. Vou dar um Ctrl T, vou ajustar a fuga aqui um pouquinho. Depois eu vou dar aqui um Warp. Ó lá, vou literalmente sumir, fazer uma curva com isso, ó. Trazer um pouquinho mais para a direita. Vou reduzir um pouquinho a opacidade. Olha como ele começa a respeitar melhor. Tá muito saturado, né? A tatuagem ela não fica assim. Então vou dar um Ctrl U, automatiza a saturação. Olha como ele é importante. Vou tirar um pouquinho da saturação. Posso tirar mais da opacidade. O monitor da direita aqui tá muito calibrado. Então aqui para mim já tá super sem saturação e o da esquerda tá super saturado ainda. Show. Joe, ficou essa rebarba aqui, ó. Vocês lembram da máscara? Olha só, eu vou pegar aqui a máscara, mascarar e simplesmente vou pintar de preto as áreas que não me interessam para esconder. Tá muito macio, tá ficando muito esfumaçado, então eu aumento a dureza. 73 aqui, tá bom? A dureza e a maciez vai mudar conforme a tua imagem. Então, se você tiver uma imagem que está em maior alta resolução, mesmo que você coloque muita maciez, ele não vai parecer que está tão macio, tá? Deu para entender? Deu para sacar? Naturalmente, de novo, existem muitos ajustes, existem muitas maneiras de você ficar disparando o alarme. Aqui é o seguinte, por questão de segurança, dá um determinado horário para os morcegos que trabalham à noite eles ficarem seguros, entendeu? Então ele dispara o alarme ali para garantir que está tudo bem, tá? Então vou colocar aqui Tribal Tattoo. Ó, vou pegar uma outra tatuagem, tá? Pode ser essa daqui. Aqui, ó, estoque, tanto faz, é só para um teste mesmo. Vou pegar qualquer figura. Ó, essa daqui, ó. Ela tá minúscula, tá pequeniníssima. Vou ver uma maior. Aqui tá maiorzinha. Quero imagens maiores, em melhor resolução. Quando você estiver pesquisando pelo Google, você vem aqui, ó, digita, né, na pesquisa, vem aqui em ferramentas, tamanho, grande. Show. Vai aparecer outras opções de imagem, maiores, né? Maiores. Então você pode aqui pesquisar outras, né? Eu quero achar uma horizontal. Aqui, ó. Tá, essa daqui já me atende bem. Inclusive está em altíssima resolução, tá? E essa daqui, ó. Vou copiar, vou lá no meu artigo, vou dar Ctrl V. Mesmo procedimento de sempre, ó. Vou aumentar para um tamanho que eu acho que vai ficar bom. Vou dar um multiply. Vou trabalhar a perspectiva do negócio. Tá vendo? O Ctrl ele faz milagres. Então um Ctrl L. Tirar, tá vendo? Porque tá um quadrado meio cinza. Vou pegar os brancos e clarear para ele sumir. Eu vou dar um Ctrl U
Vou subir aqui um pouquinho as luzes. Vou colorir, subir um pouquinho as luzes aqui, ó, para jogar uma corzinha. Trazer para um verdinho mesmo, de repente. Tirar a saturação um pouco. Aumentar. Tá? Aí de novo, eu vou dar um Ctrl T, botão direito, vou dar um Warp aqui, né, para deformar a parada. Aqui eu vou trazer mais para dentro, aqui ele tem que comer um pouquinho para dentro mesmo. Aqui também. Você vai ajustando, ó, de uma maneira que fique agradável o resultado, apenas para ilustrar. Tem ferramentas e recursos, e vai depender do tanto de tempo que você desprende para a ferramenta, para ele ficar cada vez mais realista, né? Porque aqui, cara, naturalmente ele tá bem fake, né? Ainda tá muito fake, tá muito sólido, muito nítido, quase não dá pra ver. Se eu reduzir a opacidade, ele começa a sumir, entendeu? E aí perde a parada toda. Porém, tem vários recursos que a gente pode trabalhar de novo. Você vê aqui, por exemplo, lembra dos estilos de camada da aula passada? Se eu clicar 2 vezes com o botão direito, eu consigo vir aqui, ó, e mexer em estruturas que fazem ficar menos visíveis. Dá pra fazer muita coisa aqui, cara. Entendeu? Então você vai criando, trabalhando. Multiply não gostei. Então você pode ir testando outros, entendeu? Só que nesse caso, como eu não fiz o recorte, Multiply é o caminho, né? Para eu não ter que recortar tudo do zero. Além disso, a pele não é tão nítida assim. Então o ideal seria eu vir aqui, vir em filtro, desfoque, blur, desfoque gaussiano para eu dar uma embaçadinha. Ficou muito embaçado, vou dar Ctrl Z. A gente vai ter uma aula só sobre desfoque, tá? Não se preocupem com isso. Opa, peraí. Olha lá. Eu posso reduzir o rádio, ó. Eu deixo menos desfocado, mais desfocado. Entendeu? Então eu quero só um pouquinho, para ficar um pouquinho mais realista. Ok. Sacou? Nesse caso aqui em específico não ficou extremamente realista, tá? Tipo, com cores ele fica mais realista, mas vai depender da questão do quanto de ajuste, do quanto de paciência você vai ter para ir testando efeito, testando cores e deixar isso melhor. Depois eu posso fazer uma aula só dessa aplicação mais nítida para você entender como fica, quão realista é capaz de ficar isso. A gente vai trabalhar isso de uma maneira melhor, tá? Mas hoje o intuito da aula era que você entendesse, compreendesse como estilos de camada ficam. Para encerrar a aula de hoje, eu vou fazer um último teste. Eu vou fechar isso daqui. Não vou salvar. Vou fechar isso daqui também. Não vou salvar. Vou vir aqui em File, Novo. E eu vou criar um arquivo Full HD, como se fosse um papel de parede, tá? Então ele vai ter 1920 pixels de largura por 1080 de altura. Vou dar modo de cor, eu não quero cinza. Eu quero ele RGB, porque é um arquivo digital. E vou dar Create, certo? Eu vou usar esse mesmo azul, tá? Vou criar uma nova camada, vou preencher ela de azul, que é o mesmo azul que a gente usou ontem. E agora eu vou vir aqui no Google e vou digitar qualquer coisa. Eu vou digitar Abstract Background, ou seja, fundos abstratos. Porque eu tenho várias opções de fundo, com vários efeitos, várias texturas, várias coisas, tá? E olha só que bacana. Eu vou pegar esse daqui, ó. Não, isso aqui tá cheio de marca d'água. Eu vou vir aqui de novo em ferramentas, está grande, ok, Abstract Background. Eu tinha escrevido errado, eu escrevi Background. Então eu vou clicar em Background mesmo. Melhor, eu vou digitar Concrete Texture, ou seja, textura de concreto. Olha quantas texturas de concreto ele disponibiliza para mim. Eu vou pegar essa daqui mesmo. Tá numa resolução boa. Eu quero fazer essa textura fazer parte daquele meu plano de fundo azul, para mim escrever por cima, fazer uma arte, tanto faz. Vou clicar com o botão direito, vou copiar, vou trazer para o Photoshop e vou colar. E olha só que bacana. Vou dar Ctrl T, aumentar isso um pouquinho para preencher tudo. Opa, fui no lugar errado. Vou preencher isso aqui um pouquinho. E olha só, lembra dos modos de mesclagem? Ele está em normal, mas olha o que acontece se eu começo a mexer em outros tons. O Soft Light mesmo, ele deixa bem suave, ele preserva só alguns dos tons mais escuros.
eu já tenho um concreto azulado. Como esse daqui já é meio cinza, acaba que ele já ficou, né, bem texturizado, não teve invasão de cores. Mas olha o que acontece se eu pegar, por exemplo, Abstract Lights, luzes abstratas, tá? Deixa eu pegar este efeito, por exemplo. Eu vou pegar, clicar com o botão direito, vou copiar, vou voltar aqui no arquivo e vou colar. Vou esticar. Preferível que vocês peguem imagem... Não, tá muito feio. Deixa eu pegar uma melhor resolução. Vou pegar essa textura aqui, ó. Tá? Ou essa textura aqui. Vou clicar com o botão direito, vou copiar a imagem, vou voltar aqui para o Photoshop, vou colar. E vou mexer lá nos tons. Tá em normal. Olha o que acontece quando eu vou passando pelos modos de cor. Overlay, Soft Light. Só que repara que ele tem elementos de cor que estão invadindo o tom original. Eu não quero que as cores interfiram na minha cor de fundo. Então basta simplesmente eu vir aqui na camada. Vejam que está em Soft Light, ou seja, luz suave. Eu vou dar Ctrl U no matiz de saturação. De novo, o matiz de saturação, ele é muito importante. E vou tirar completamente a saturação. Ok. Repara que todas aquelas invasões de azul desapareceram. Vou dar Ctrl Z. Sem saturação. Com saturação, sem saturação. Olha só. Como ele respeita mais o tom original do fundo. É claro que ele vai manter os tons escuros, que são as sombras, os tons claros, que são as entradas de luz. Mas olha como ele fica mais suave, sutil em relação à cor original do fundo que eu queria. E a qualquer momento, se eu acho que está muito grosseiro, eu posso reduzir a opacidade. Vou deixar cada vez mais suave. E assim eu começo a ter planos de fundo que funcionam para as minhas artes, para os meus anúncios. Em quase 100% das artes que eu utilizo, hoje quando eu estou montando social media, eu crio fundos texturizados para os meus anúncios. Tá? Na próxima aula eu vou mostrar alguns desses anúncios para vocês checarem mais ou menos como essas texturas funcionam. Tá certo? Mas na verdade, mentira, na próxima aula não. Na próxima aula quem vai dar um recado especial, quem vai conduzir a próxima é o retocador de imagens ali, o especialista. Muito embora o Diego, né? O Diegão tá ali no cantinho também. Tá em silêncio, mas tá ali no cantinho. Na próxima aula, o Diego ele vai ensinar princípios de retoque de imagem. Ele vai ensinar as primeiras ferramentas, como a ferramenta PEF, a ferramenta Band-Aid, que a gente chama carinhosamente, né? Que é a correção. Como carimbo, todas essas ferramentas se comportam para fazer ajustes em imagens, tirar uma espinha, fazer uma pequena correçãozinha. De novo, é a maneira mais eficiente, é a mais profissional de se tratar pele? Não, mas elas ajudam a fazer pequenas correções que já vão dar uma tunada violenta nas suas imagens. Seja para replicar texturas em muros, seja para você replicar partes da pele importantes, mesmo que seja uma parte boa da pele para eliminar a parte ruim. Tudo isso com pequenos ajustes, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula de hoje, de novo, foi uma abrangência incrível sobre camadas, sobre modos de mesclagem. Não é a única aula sobre isso, tá? Eu sei que essa provavelmente parece ser um pouco complexa. Eu sei disso porque eu tive muita dificuldade para entender o princípio de camada, até que eu testei, fucei, fui entendendo, busquei mais tutoriais para ir praticando. Tenham esse interesse, despertem esse hábito de buscar cada vez mais atividades, mais exercícios para vocês aprimorarem as técnicas, tá certo? Mas a aula de hoje era um princípio sobre máscaras, um princípio sobre modos de mesclagem, a gente conheceu um pouquinho sobre a ferramenta Deformar, vimos a importância do Hue Saturation, vimos sobre a importância de canais de ajuste, mas como eu disse, não é a única vez, a gente vai voltar nas máscaras, a gente vai voltar nos ajustes, porque quando a gente estiver trabalhando com colorização e ambientação de imagens, quando a gente estiver fazendo recortes de cabelo, recortes avançados, vocês vão ver o quanto isso daqui é importante, beleza? Treina, pratica, faz seus testes, mais do que isso, manda pra mim no direct do Instagram, aqui ó, que vai estar aqui no @Joe. Inclusive, deixa eu voltar aqui pro slide para vocês darem uma checada aqui ó, nessas redes sociais, tá bom? Aqui ó, Instagram, @rios.joe, Facebook, rios.joe também, que é a página do Design Labs. Você também pode me seguir no canal do Telegram, fazer parte do canal do Telegram, porque lá eu vou jogar um monte de informação exclusiva, tá certo?
Mas manda para mim o resultado do seu trabalho, deixa eu saber, deixa eu te dar o feedback, deixa eu te falar se você está indo pro caminho certo ou não. Tá? Não esquece de interagir comigo. E se você gostou dessa aula, se você gostou do conteúdo, não esquece, por favor, não esquece. Dá um cliquezinho aqui no like, isso ajuda pra caramba o canal. Não esquece também de fazer parte, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sinalzinho, seja notificado de tudo, não perde nada. Não perde nada, porque o que você está encontrando aqui, meu amigo, eu vou te falar, tem muito curso caro que não ensina metade do que eu tô te dizendo, porque eu tô te ensinando na prática o que funciona, o que dá resultado. Beleza? Muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa. Vou quibar o Cauê aqui, o Cauê Moura. Por você ser essa pessoa sensacional, essa pessoa maravilhosa e estar acompanhando as aulas do Design Labs, tá? Um grande abraço e até a próxima semana.